Bom, gente, cada dia ganha mais corpo lá em Brasília e no meio político a possibilidade de as eleições de outubro serem adiadas em decorrência da pandemia de coronavírus. Tem discussões aí para novembro, para dezembro, e mais sobre isso a gente vai conversar com um dos juízes eleitorais de Rio Preto, o doutor Evandro Pelarin. O doutor está aqui no Skype comigo. Tudo bem, doutor? Me ouve bem aí? Tudo bem, Alexandre, eu ouço sim. Legal, obrigado por nos atender, doutor. Bom, para começar, como que o Judiciário está encarando essa possibilidade aí, a Justiça Eleitoral, de se adiar as eleições, doutor? Qual que seriam as propostas? Até o momento, nós não temos ainda nenhum prejuízo no calendário eleitoral. Alistamento, a transferência de títulos, enfim, tudo até o momento nós não tivemos prejuízo. No entanto, há agora uma perspectiva de eventual prejuízo, principalmente para as convenções partidárias. As convenções são aquelas reuniões que são feitas pelos partidos, e isso faz parte do calendário eleitoral, a possibilidade de prejuízo em função da pandemia, né? Porque essas convenções são sempre reuniões presenciais e pode ser que isso tenha algum prejuízo. Daí, portanto, a perspectiva de adiamento das votações. Ô, doutor, adiar, mas para esse ano, né? A possibilidade de jogar a eleição para o ano que vem ou até prorrogar mandato parece que foi descartado. A discussão que ganha relevo agora no Congresso Nacional é exatamente o adiamento da data da votação. Então, seria lá para o dia 15 de novembro, a primeira data que está sendo ventilada para o primeiro turno, ou até mesmo no começo de dezembro, o primeiro turno, dia 4 de dezembro. Mas prorrogação de mandato, não. Isso é impossível de se fazer, porque há um entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, inclusive, de que o mandato é fixo, não é possível ser feito o alongamento do mandato. Doutor, vamos pôr a eventualidade de uma eleição em dezembro. A Justiça teria tempo hábil, não vou nem falar da apuração, porque a apuração é rápida, mas de aprovar contas, diplomar, toda aquela burocracia pós-eleição, isso haveria tempo hábil, considerando que a posse é dia 1º de janeiro? Os prazos vão ter que ser encurtados, mas nessa questão da aprovação de contas, a princípio, eu não vejo tanto prejuízo, porque não é impeditivo que essa aprovação entre mandato adentro, né? Enfim, não vejo que seria prejuízo para isso. Talvez um prejuízo maior fosse para a diplomação, né? Os prazos, porque a diplomação é um ato fundamental também na eleição. Nós temos a votação, a diplomação e a posse, né? São 3 momentos cruciais no processo eleitoral. Então, o espaço entre a proclamação do resultado e a diplomação é que ficaria muito exíguo, né? E talvez nesse espaço de tempo a gente teria aí que correr bastante, contar prazo em horas, né? Enfim, mas vamos ver como que vai o desenrolar dos acontecimentos doravante. Doutor, em termos legais, o que seria necessário para adiar as eleições? Apenas uma decisão unilateral do Tribunal Superior Eleitoral? É preciso aprovar algo no Congresso? E, em sendo necessário aprovar algo, que tipo de matéria? É um projeto de lei? É uma proposta de emenda à Constituição? Porque as eleições são previstas na Constituição. Qual que seria a ferramenta jurídica nesse caso? Uma PEC, Alexandre, a necessidade de uma PEC, porque o artigo 16 da Constituição Federal é que prevê a eleição, a lei eleitoral com o princípio da anualidade, ou seja, o que está acontecendo hoje, esses prazos, o calendário, isso foi definido de uma lei do ano passado, seguindo o princípio da anualidade constitucional. Então, portanto, para se alterar isso, será necessário uma PEC para mexer no artigo 16 da Constituição, e que, portanto, nós vamos precisar da votação qualificada da Câmara e do Senado. Tá certo, gente. Tá aí o juiz eleitoral, um dos juízes eleitorais de Rio Preto, o doutor Evandro Pelarin. O doutor Evandro é também juiz da infância e juventude. Só aproveitando a participação aqui, doutor, a gente conversou recentemente com a delegada da mulher, a doutora Dálice,
e ela relatou um aumento de casos de violência doméstica nesse período de quarentena. Isso a gente tem visto no país todo. O senhor pode rapidamente passar um panorama, como é que está a situação em Rio Preto envolvendo os menores em quarentena? Nós tivemos consequências muito agudas da pandemia na área da infância e juventude. Nós tivemos determinações que vieram de cima para que nós fizéssemos um pente fino em adolescentes que estavam internados. Nós tivemos que rever os adolescentes que estavam em medida de semi-liberdade e, inclusive, que estavam cumprindo internação sanção. Então, houve realmente uma interferência muito forte da pandemia no sistema de justiça da infância e juventude, principalmente também em relação às crianças e adolescentes que estão acolhidos. Nós tivemos agora que fazer as audiências virtuais, enfim, foi uma mexida bastante profunda, né? E, infelizmente, os casos de violência à criança e à mulher, no caso da família, não cessaram, né? Tá certo, gente. Está aí o doutor Evandro Pelarin, juiz de direito aqui na comarca de Rio Preto. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista, viu? Eu que agradeço.